Hoje a gente vai ter que falar do que mesmo? Bom, primeiro a gente começa dando boa noite. Boa noite, não quero mais, a igreja não responde. Tá, verdade. Vamos direto logo para as notícias. Dia 1º de agosto, nós teremos a mini vigília da honra. E, em setembro, teremos o Congresso Hellbot. E também teremos o futebol metodista no dia 8 de agosto. Tudo isso hoje no JM15. Galera, olha essa foto antiga que eu achei do pastor. Na época ele tinha até cabelo. Peraí, isso parece um pouco o cabelo do Rafael. Será que ele vai ficar careca também? Deixa eu ver essa foto aí. Nossa, mas essa foto é de que ano? Não tenho ideia. Pelo menos do Antigo Testamento. Boa noite, pessoal. Ué, outro estagiário? Enfim, desculpa a demora, eu estava ajudando o Painel com as planilhas. Tem uma galera querendo entrar no quadro de procurados. Gente, quem é aquela sombra ali? Alguém quer ouvir uma história? É a história da campa dentro? Não, cara, essa ele vai contar outro dia. Ele já me falou. Não, Miguel. Essa é a história de como o pastor chegou aqui na igreja. Isso faz muito tempo. Alguns eram pequenos e outros nem estavam aqui. Em 2015, o pastor Robson e a esposa dele estavam encerrando um grande trabalho lá na Igreja Metodista de Filadélfia. Só que a ligação dele com o lote 15 já vinha de muito tempo antes dele vir para cá. O pastor Enio, que era o pastor daqui, da Igreja Metodista do lote 15, na época era um conhecido que participou de boa parte da vida do Robson e da Roberta. Quando o pastor Enio ficou doente, sem condições até de andar, o Robson, ainda seminarista, recebeu um chamado. A igreja não tinha estrutura para receber um ajudante e nem um seminarista. Imagina o outro pastor. Eles iriam entrar de férias lá em Filadélfia, mas o pastor Enio disse para eles: eu preciso de você aqui no lote 15 agora. Pera, então a Roberta já tem uma ligação com o pastor Enio desde que nasceu? Isso aí. O pastor Enio apresentou ela quando ela nasceu, pô. Cara, isso tá lembrando aquelas histórias de filme, quando a gente descobre que tá tudo conectado. Eu tô me sentindo quando Darth Vader fala que é pai do Luke. Gente, pera aí, né? Deixa ele terminar de contar, eu tô curiosa. Em janeiro de 2016, eles chegaram na igreja com apenas 15 membros ativos. Naqueles primeiros dias, o Robson procurou o pastor Enio e disse que estava ali para servir, disposto a fazer tudo o que fosse preciso para honrá-lo e ajudá-lo no ministério. Mas a resposta do pastor Enio marcou a vida dele para sempre. Em vez de dizer o que o Robson deveria fazer, ele mostrou que o propósito era outro. Quem seria ajudado ali não era o pastor Enio, mas o próprio Robson. Enquanto isso, a saúde do pastor Enio piorava rapidamente. A esclerose foi tirando seus movimentos um de cada vez. Até para engolir, ele tinha dificuldade. Mesmo assim, em um domingo de Páscoa, ele fez um pedido. Ele queria pregar mais uma vez. A igreja estava cheia, tinha visitante, apresentação de criança, um clima de celebração e a glória de Deus estava presente no lugar. Sentado em sua cadeira de rodas, o pastor Enio fez uma mensagem breve, mas profundamente marcante. E deixou uma pergunta que ficou gravada na memória de quem estava ali. Se hoje fosse o seu último dia, o que você apresentaria para Deus? Aquela foi a última mensagem que ele pregou. Poucos dias depois, já no hospital, ele repetia insistentemente um pedido ao pastor Robson e à sua esposa, que cuidasse das crianças da igreja. Dizia que elas não eram apenas o futuro da igreja, mas o presente. E foi esse ensinamento que virou o norte de toda a caminhada pastoral do Robson. Nossa, se hoje fosse seu último dia. Isso dói de um jeito bom, sabe? Que história, isso foi de arrepiar. Calma, ainda não acabou, né? Até porque a gente tá em 2026. Se acabasse em 2016, seria bem estranho. Calma que ainda tem mais. A partir dali começou uma fase de muito trabalho. A igreja foi sendo construída aos poucos, com esforço, dedicação e com muita gente. Limparam um terreno que estava completamente abandonado, fizeram festa de rua, festa junina.
e outros eventos para arrecadar recursos para a construção do templo de hoje. Abriram a primeira sala infantil e fizeram melhorias que pareciam simples, mas eram fundamentais para o crescimento da igreja. E no meio dessa caminhada aconteceu algo que poderia ter desanimado todo mundo. No carnaval de 2017, a igreja foi assaltada e todos os instrumentos foram levados. Era um prejuízo enorme para uma igreja tão pequena. Eu era novo, mas só eu lembro. Pô, foi uma doideira nessa época. Eu lembro que tinha até aula de bateria que eu fazia com o Isaac. Eu era nova também, mas eu lembro de algumas coisas. Uou, peraí. A igreja tinha aula de música? Como assim? Mas era só de bateria? Não, o professor era sinistro. Era bateria, teclado, violão, guitarra e tudo mais. Tinha aula de canto também. Caraca, que maneiro. Bem que a igreja podia voltar com um projeto desses, né? Voltando, mas em vez de parar a obra, aquele momento despertou algo diferente. A igreja entendeu que Deus estava chamando aquele povo para sonhar mais alto e investir ainda mais no reino. Depois disso, o crescimento continuou. A igreja realizou diversos casamentos até que veio 2020. De uma hora para outra, a pandemia fechou as portas da igreja. Os cultos presenciais foram suspensos. E ninguém sabia quanto tempo aquela situação ia durar. Eu lembro que no início falaram que ia ser 15 dias de férias. Que viraram 40 dias. Que foram 5 meses para voltar ao funcionamento de tudo. O pastor Robson e a Roberta, ainda não tendo ministério de mídia, precisaram aprender do zero como gravar vídeo, fazer transmissão ao vivo, celebrar ceia de forma segura em casa, cuidando das pessoas mesmo sem poder abraçá-las ou estar perto delas. Hoje em dia eles têm a gente, né? Verdade. Eles montaram um pequeno espaço na casa da mãe do pastor e foi dali que durante meses aconteceram os cultos online. Toda semana havia louvor, adoração e a palavra. Mesmo à distância, as mensagens continuavam alcançando vidas e muitos testemunhos mostravam que Deus seguia agindo. Eu lembro que quando os cultos presenciais voltou cheio de protocolo e regra para seguir. Tinha que ter álcool em gel, termômetro, as cadeiras tinham um espaço de papo de 1 metro de uma para outra, mas a igreja voltou e voltou cheia de esperança. Depois da pandemia, a obra continuou crescendo. Vieram os encontros com Deus e tantos outros momentos que marcaram vidas. Uma igreja que passou anos sem celebrar um casamento já realizou 32 até hoje. Eu lembro que teve um evento aqui na igreja que ficou cheio de casais. Foi o jantar de casais, tinha 50 casais na noite. O que começou apenas com 15 membros se transformou, pouco a pouco, em uma igreja viva, crescente e comprometida em alcançar pessoas. Peguei os estudantes no assalto, aprendi a fazer live numa pandemia e mesmo assim a igreja cresceu. Com 15 membros e recém-consagrado. Então... ele é uma lenda! Ele é tipo um Homem de Ferro. Nossa, verdade, né? Mas acelerando um pouco mais para 2022, em parceria com a Igreja Metodista lá de Niterói, do pastor Isaac Júnior, ele levou uma equipe de líderes para participar do Fruto Fiel. E tem diversos outros momentos que são histórias para outra hora. E quase 12 anos depois daquele chamado que o pastor Robson recebeu, adivinha, essa semana ele completa mais um ano de vida. Ser pastor não é um cargo. É carregar o peso da igreja nas costas, mesmo quando ninguém está vendo. É aprender a fazer live numa pandemia, porque a igreja não pode parar. É sair do hospital e ainda se pensar na criança de outra pessoa antes de pensar em si mesmo. É reconstruir o que parecia impossível, com um pouco mais de fé, coragem e uma teimosia santa. Pastor Robson, o lote 15, que um dia recebeu você com apenas 15 membros e uma igreja marcada pelas dificuldades e pelo luto do pastor Enio, hoje é uma família. E não aconteceu por acaso. Aconteceu porque, quando muitos diriam não, você disse sim. Feliz aniversário, pastor! Que o legado que começou através de um sim possa ter continuidade e assim continuar alcançando outras vidas. E aniversário do nosso pastor, até nisso Deus me ajudou. Glória a Deus, aleluia!